Graças a paz, amada igreja. Amém? Abra aí rapidamente a sua Bíblia, Evangelho de 2 João, capítulo 15. Nós fazemos a leitura do 1 ao 5, tá? Versículo 1, do 1 ao 5. Glória a Jesus. É muito bom estar aqui de novo. Faz algum tempo que eu não ministro a palavra de Deus, mas é pela graça e pela vontade de Deus, né? Deus prepara todas as coisas e eu quero louvar o santo nome do Senhor. Quantos já acharam, digam amém, para a gente fazer a leitura. Eu espero, ainda poucas pessoas acharam. Aleluia. Deus é bom? Amém. A Bíblia diz assim: fiel é o que vos chama, o qual também fará. Deus tem chamado muitas pessoas. Entenda uma coisa, Deus é fiel. Se você está aqui, se você está com o coração sedento, Deus está a fazer uma obra na sua vida. Ele é fiel. Amém? Diz assim, Evangelho de João, capítulo 15, verso do 1 ao 5. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Quem que é a videira? E o agricultor? Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo reproduzir fruto de si mesmo, se não permanecer na... Pai de amor, eu louvo o teu santo nome, Pai, por esta noite, pelo dia dos pais, pela tua graça e teu incomensurável amor. Pai, faço o pedido que todas as vezes que subo aqui, Pai, nessa tribuna, que o teu Santo Espírito fale através de mim, Pai, porque de mim mesmo eu nada posso, ó Deus. Que o Senhor, Pai, que eu, Senhor, nós possamos falar aqui nesta noite, Pai. Eu como canal e o Senhor, Pai, como aquele que é o pregoeiro da justiça e da verdade, ó Deus, na vida dos meus irmãos. Assim eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu só dar uma olhada aqui na hora aqui. Louvado seja Deus. Pois bem, amados irmãos, a temática dessa noite está intitulada o seguinte: da semente ao fruto, o processo da vida com Deus. A gente está acostumado a ouvir sobre jornada, caminhada cristã, mas se hoje eu fosse utilizar um tema mais abrangente e direto, o importante é permanecer na videira. O importante é permanecer na videira. O importante, pastor Paulo, é permanecer na videira. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu redescobri a roda? Não. É porque sem a vida com Cristo, realmente nós fazemos as escolhas erradas. Andamos por caminhos tortuosos e muitas vezes estamos atribulados, enredados em muitas coisas por falta o quê? De estar na presença de Deus. Isso é uma verdade, eu estou falando a crentes aqui, ou a maioria crentes aqui. Mas uma coisa que vem me chamando a atenção nos últimos dias é essa necessidade de falar da falta de profundidade que não só a igreja em geral, mas eu também, como membro do corpo de Cristo, como a Érica disse aqui, muitas vezes nos pegamos com essa falta de profundidade. Por isso é importante e necessário permanecermos na videira. Uma explicação rápida aqui sobre o texto, versículo por versículo. No versículo 1, diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai, ele é o agricultor. Jesus se apresenta como a videira verdadeira, uma imagem tirada da agricultura, muito familiar aos judeus. No Antigo Testamento, olha só, Israel era muitas vezes comparado a uma videira, mas uma videira que falhou. Em Isaías capítulo 5, versículo do 1 ao 7, fala lá que é uma parábola cantando ao amado, falando a respeito de que ele ergueu uma videira, né? Ele plantou uma vinha no outeiro, no lugar fértil, só que em vez das uvas serem doces, elas eram bravas, elas eram azedas. E aí diz que ele cortou fora. Essa era uma expressão, era que mostrava o que era Israel antigamente, no passado, no Antigo Testamento. Mas agora,
Jesus se apresenta como a videira que é fiel, perfeita e frutífera. E nós estamos na onde? Nós estamos em quem? Nós estamos na videira. Essa videira não falha. Essa videira é onde nós estamos hoje, aqueles que estão palmilhando os caminhos de fé. Você pode se considerar assim, você está na videira, você está sendo transformado, Deus está com você, está andando juntamente com você, então você vai ser frutífero. É uma promessa de Deus aqui para nós, amada igreja. Olha só, Deus é o Pai, é o agricultor, aquele que cuida, que poda, que limpa e que cultiva. Olha só o compromisso de Deus para conosco. O versículo 2 fala o seguinte: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, porém aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Aqui Jesus está falando dos ramos, pessoas, somos eu e você, que se dizem ligados a Ele, mas às vezes tem pessoas que não têm esse comprometimento e se esquecem de Deus. Mas eu creio em nome de Jesus que aqui não tem ninguém assim, aqui estão todos comprometidos pela fé. E eu sei que o Senhor está a cumprir a boa obra em nossas vidas, é isso que importa. Já os que dão frutos são limpos e são podados, que pode ser muitas vezes doloroso, mas serve para que cresçam mais e mais. Deus permite que passemos por dificuldades para nos purificar e amadurecer espiritualmente, isso é uma verdade, não preciso ficar repetindo aqui. E no versículo 3 ele fala assim: ó, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus, ele assegura que os discípulos já foram purificados espiritualmente por meio do ensinamento da palavra. Você quer ser cheio de Deus, você quer permanecer na videira, você quer ser bem-sucedido em tudo que fizer, seja cheio da palavra de Deus. Mas assim, eu não estou falando aqui, amada igreja, porque assim, hoje o pastor Eber estava falando sobre hábitos aqui, e às vezes a gente pega ali, dá aquela lida na Bíblia, sem profundidade, sem muito comprometimento. Aqueles, isso que é uma promessa, aqueles que se submeterem ao estudo da palavra a fundo, não ser preguiçoso, falar: Senhor, me revela, eu quero, Senhor, eu quero mais do Senhor, eu quero que o Senhor descortine isso. Você vai comer o melhor dessa terra, pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Amada igreja, algum tempo atrás, isso foi bem recente, assim como todo mundo aqui, a gente passa por dificuldades, e aí começa aquela pequena depressão surgir no coração, e você começa a se entristecer. E algum tempo atrás veio aproximadamente uns 2 meses atrás, uma muito profunda na minha vida. Eu não falei com ninguém, não comentei com ninguém, mas Deus sabia o que eu estava passando. E eu falei: Senhor, desse jeito assim eu nunca passei não, eu estou com medo. Eu estou com medo porque eu posso rogar ao Senhor, mas o Senhor está em silêncio, isso está doendo em mim, eu não sei lidar com isso. Amados, eu pensei que eu não ia conseguir passar por isso. E fui rogando a Deus, fui pedindo a Deus. O pastor Alexandre disse aqui, a gente prega muitas vezes as nossas experiências pelo momento que a gente está passando. Eu estou saindo desse momento dificultoso, e por isso eu estou pregando, porque assim, hoje Deus me dá a propriedade para falar de algo que eu saí, venci, e estou aqui para tributar a glória dele, porque Deus, se você está passando por algo difícil, que você fala assim, não tem jeito, eu estou aqui para dizer o contrário. Deus te tirará e te colocará de pé. E a escuridade que você está vivendo hoje vai ser como o sol ao meio-dia. Tudo que você vai ver é simplesmente a esperança na tua frente. Fala assim: Deus, o Senhor fez e vai fazer de novo. Mas eu entendi que eu estava sendo podado. Deus nos chama, e muitas vezes quando Ele nos chama, fala assim: olha, eu te amo tanto, filho, que eu vou ter que fazer uma obra na sua vida. Você não vai ser mais o mesmo, mas o meu poder vai poder habitar na sua vida verdadeiramente. Ele falou assim: ó, eu estou a te preparar. Deus falou assim: eu não posso usar meninos espiritualmente, eu tenho que usar aqueles que suportam a dor. Falou: Tiago, mas você está pregando a dor para a gente aqui agora? Falou assim: não,
Eu estou pregando a homens e mulheres que vão ser intrépidos, que vão ser cheios de Deus, poderosos na terra. Por mais que você diga assim, esse cara está falando um monte de bobagem aí, no nome de Jesus eu quero profetizar sobre a sua vida. Quem está a falar o seu coração é o Deus Todo-Poderoso. Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele vai fazer. Permanece na videira, permanece, é para que você fique. Senhor, o processo está doloroso, eu não estou suportando, suporte mais um pouco. Porque a Bíblia mostra e fala que Jesus, lá em Apocalipse, diz que Ele é a brilhante estrela da manhã. Eu estava estudando sobre isso, porque tem um cântico que fala sobre isso. A brilhante estrela da manhã é quando você olha para cima, e aí tem aquela estrela brilhante, fala, isso representa a esperança. Uma esperança que não falha, uma esperança que é certa, uma esperança daquilo que você espera e colocou diante, ela vai acontecer, ela vai ser manifesta na sua vida a qualquer momento. Apenas creia e persevere na videira. O mais importante é perseverar na videira. No versículo 4 fala, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Este é o coração do ensino. Isso aqui é o core central deste texto. Permanecer na presença de Deus. Está difícil, Senhor, a enfermidade está tocando, está difícil, permanece. Senhor, o dinheiro está acabando, Senhor, estou passando por uma dificuldade muito grande, permanece. Senhor, eu não consigo ver, não é para ver, é para crer, anda sem enxergar nada, permanece. O Senhor está no negócio. Eu vim aqui esta noite para falar para você que Deus está a falar com a igreja, no nome de Jesus, falar o teu coração. Gente, eu não vim aqui pregar um evangelho barato para vocês, eu vim aqui falar de algo que muitas vezes a gente é submetido e não é agradável, não é gostoso de passar. Por quê? Porque a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é celestial, o Senhor já foi preparar a morada. Aqui é um tempo passageiro. Este é o coração deste ensino. Permanecer em Cristo significa viver em comunhão com Ele, obedecer, confiar e depender. Depender de Deus. Jesus promete que se permanecermos nele, Ele também estará em nós. Essa união espiritual é essencial para nos darmos fruto. Assim como o ramo não sobrevive esperando da videira, o cristão não pode viver uma vida frutífera sem Jesus. Você só pode dar fruto verdadeiramente, frutos para a glória de Deus, fruto para que as outras pessoas vejam, fruto para testemunho de outras pessoas vejam Cristo e glorifiquem a Deus, só se você estiver verdadeiramente em Jesus. E no versículo 5, diz assim, eu sou a videira, vós os ramos. Jesus reforça a imagem aqui, Ele é fonte de toda vida espiritual, e nós só podemos frutificar se estivermos conectados com Ele, intimamente ligados a Ele. Você vai dormir, a primeira coisa, ali antes de dormir, a primeira coisa que você faz, você ajoelha no pé da tua cama e fala, Senhor, guarda a minha noite, cuida dos meus sonhos, Senhor, na minha vida eu te entrego. Amanhã é um novo dia, você acorda pela manhã e você está conectado, e você fala, Senhor, eu entrego o meu dia, eu consagro a minha casa ao Senhor. Pai, eu tenho muitas dificuldades, muitas lutas durante o dia, mas eu sei que o Senhor vai me livrar de todas. Ele é tudo em você. Eu sei, eu falo, Tiago, é difícil, a gente tem tantas coisas, às vezes tem que trabalhar, e a minha cabeça tem que se voltar para o trabalho. Você pode se voltar para o trabalho, mas Jesus está o tempo todo com você. Não se separe dele, você depende dele, você tem que estar na videira. Tudo que você faz, faça tudo para a glória de Deus, entendendo que o Senhor está conectado a você, ou melhor, você está conectado a Deus. Amém? Pois bem, ele diz, sem essa ligação com Cristo, nada nós podemos fazer. Ou seja, nenhuma obra espiritual verdadeira ou duradoura. O fruto aqui pode representar caráter cristão, que, como diz lá em Gálatas 5, do versículo 22 ao 23, boas obras, crescimento espiritual e impacto na vida de outras pessoas. Eu estava conversando agora com um irmão, um grande amigo, e ele estava testemunhando de algo. Ele falou algo tão profundo ali, ele falou assim, quando eu falei isso para a pessoa chorou, ele falou assim, rapaz, o que você falou, isso é tão profundo que quase eu chorei aqui também. Você está falando de algo profundo, revelado, que Deus deu para você. Deus quer dar algo assim para a gente.
para que as pessoas sejam tocadas e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Irmãos, existem tantos benefícios incontáveis de permanecer na videira. Tantos benefícios, se nós soubéssemos e pudéssemos enumerá-los, nós não perderíamos por nada. Mas, pois bem, eu quero falar um pouco aqui da dinâmica do crescimento espiritual da nossa vida. E quando eu coloco a vida, eu falo Jesus como a videira e nós, os seus servos, que lá na frente se tornam seus amigos. Amigos, aqueles que andam junto, que andam caminhando lado a lado, que têm com quem contar todas as horas, todos os momentos. É isso que eu estou falando. E essa dinâmica aqui do crescimento espiritual, Jesus nos apresenta uma metáfora poderosa que a gente está falando aqui. Antigamente, lá no Antigo Testamento, a videira, ela, infelizmente, os ramos, a vinha não deu certo, falhou. No entanto, que veio o Senhor da vinha, diz que Ele limpou tudo e tirou a cerca e deixou ali que crescesse mato, abrolhos. Mas hoje não. Hoje nós estamos debaixo, submetidos da videira verdadeira, Jesus Cristo. E esse tem o poder de mudar e transformar a nossa vida em todo o tempo. A vida cristã, ela não é um salto do ponto A para o ponto B. Muitas vezes a gente quer coisas assim, né, no estalar de dedos. Mas um processo como uma semente que cresce até gerar fruto. Não há atalhos. É um caminho de transformação, de poda, de tempo e de frutificação. É um processo contínuo, paciente, muitas vezes imperceptível aos olhos humanos. Você não está vendo nada, não está arrepiando, não está acontecendo nada visivelmente. Mas o principal que é um caminho de transformação, é um caminho que não falha para aqueles que permanecem. Como uma semente que germina, cria raiz, cresce, amadurece e finalmente produz frutos, assim somos nós que estamos na videira. Se há o ápice dessa palavra aqui, é produzir frutos para Deus, frutos que glorifiquem o nome do nosso Deus. Sabe, e esse processo ele requer tempo, exposição à luz, nutrição, a poda, que é ser cortado muitas vezes, e aí finalmente nós podemos produzir frutos. Existe um solo, amada igreja, que é o local onde Deus opera na vida do cristão. Esse solo chama consistência. O solo onde Deus opera se chama consistência. Quanto mais consistente, ou melhor, consistência, é continuar mesmo quando não se vê resultado nenhum imediato. É manter a oração mesmo sem respostas visíveis. É ler a palavra mesmo quando ela não parece falar diretamente. É obedecer mesmo sem entender completamente. Em outras palavras, é permanecer conectado à videira todos os dias, mesmo nos dias comuns e silenciosos. Dias que você olha para o céu está azul como hoje, e você não consegue sentir alegria. Parece que a tua oração não passou de 5 metros de altura. Parece que as suas palavras estão caindo no chão. As tuas lágrimas não têm sentido algum no céu, mas Deus recolhe as tuas lágrimas no ódere dele. Quantos já passaram por isso aqui? Quantos estão passando por isso? Quantos vão passar por isso aqui? Jesus não chamou seus discípulos para um momento, mas para uma caminhada. Ele não nos promete uma transformação instantânea como um macarrão, um miojo, mas um processo contínuo de transformação que só é possível com permanência. Por isso eu digo para vocês, permanece. Permanece. E amanhã, Tiago, permanece também. E depois de amanhã, permanece. E daqui 10 anos, permanece também. E daqui 30 anos, permanece. E daqui 40 anos, se Jesus não voltar, você permanece também. Ah, mas eu estou muito velho, permanece também. Porque o que Deus tem para nós é muito maior do que podemos pensar e imaginar. Sabe? A nossa mente, as nossas palavras se tornam inefáveis, inexprimíveis, mas Deus é fiel para cumprir cada promessa em sua palavra. O importante é permanecer
na videira. Sabe, nós vivemos em um mundo imediatista, onde a cultura do instantâneo quer moldar nossa caminhada, até a nossa própria caminhada com Deus, ela quer moldar, ela quer dar um jeitinho, né? Mas o reino de Deus não opera por urgência, não opera dessa forma. O reino de Deus opera por processos, diga aí, processos. E Deus tem um processo para cada um de nós, tá? Não tem forma pronta, não. Não tem aqui um Ctrl+C, Ctrl+V para cada um. É um para cada um, de acordo com a situação, como você está vivendo. O reino de Deus, além de ele não operar por urgência, mas operar por processo, todo o processo começa pequeno, como uma semente muito pequenininha. Às vezes a gente às vezes nem consegue ver essa semente, mas é dessa forma como Deus opera. No livro do profeta Zacarias, no capítulo 4, versículo 10, diz assim: não desprezem os pequenos começos. Você tem um sonho de algo grande na sua vida, na sua família, nos seus negócios, no seu ministério? Você tem? Tem? Então eu vou dizer aqui para você se alegrar nessa noite. Hoje é pequenininho, amanhã é tão grandioso e tão poderoso que você vai poder falar para outras pessoas: olha, da onde eu vim, eu nem conseguia ver, mas hoje eu vejo, eu tenho, eu pego. Vocês estão entendendo? Olha o que Deus está falando. Vai se manifestar, vai acontecer. Se você vem buscar essa palavra, Senhor, não acontece, não, vai acontecer, porque assim diz o Senhor em sua palavra: permanece na videira, espere, aguarde, porque Deus está a fazer. Ninguém vê, não dá para ver, exclusivamente nós. Igreja, é assustador muitas vezes. Você orando por muito tempo por algo que você não vê uma unha daqui, está acontecendo, você não está vendo nada. Mas Deus está ali trabalhando, fala: calma, espera. E aí, juntamente com isso, todos nós temos a tendência de admirarmos coisas grandes. Já parou? Tudo que a gente quer, principalmente dentro da igreja, né? Todos admiramos as coisas grandes, grandes pessoas, grandes monumentos, grandes ministérios. Tudo que é grandioso nos fascina e admira. Até temos um jargão evangélico, né, que fala assim, que tudo que Deus faz é grande, porque Ele é grande. De fato, é verdade, é uma realidade. Entretanto, amados irmãos, devemos compreender que nem sempre as obras grandiosas do Senhor começam do tamanho para a gente poder enxergar. E posso dizer firmemente que as obras de Deus, elas acontecem invisível na maioria das vezes, e depois vão tomando a proporção mediante aos passos de fé. Você traz à existência as coisas pelo poder da palavra de Deus, através do que? Da fé. Fé e algo mais. O que é algo mais? Permanecer. Permanecer. Você quer ser bom para a glória de Deus? Permanece. E pode ter certeza que a recompensa, ela é certa. Ela é certa. Mas também existe também as nossas inquietações. Eu quero falar também dessa problemática. Por quê? Porque na maioria das vezes, não estou falando que todos esses pontos que eu vou colocar aqui, dessas problemáticas, inquietações, existem, todos estão aqui da Bíblia, não, mas são os principais que a gente frequentemente lida. Os problemas da inquietação pelas coisas na vida cristã. Sabe, a gente vive uma geração que confunde velocidade com valor. Confunde velocidade com valor. E isso tem afetado profundamente a forma de como nós nos relacionamos com Deus, com as pessoas e com nós mesmos.
O imediatismo nos cerca o tempo todo, ó, respostas rápidas, gratificação rápida, promoção rápida, comida rápida. A vida ela foi redesenhada para reduzir a espera, mas no reino de Deus opera em uma outra lógica completamente diferente. A lógica do processo do tempo, da paciência, da semeadura e da colheita. E é aí que começam os conflitos. O mundo redesenha algo que nós não fomos biblicamente chamados para viver. E às vezes por falta de profundidade a gente fala assim, poxa, Deus está a tardar. E não é assim que a Bíblia diz. Mas aqui estão os conflitos. O primeiro deles é a falta de profundidade espiritual. Eu estou falando aqui. O mediatismo quer sensações rápidas, mas a vida espiritual requer raízes profundas. Quer crescer bastante? Quer crescer, quer ser um luzeiro? Quer resplandecer para a glória de Deus? Crie raízes. Às vezes você vê uma super árvore e fala assim, nossa, que árvore grande, mas você não tem a mínima ideia de quanto há de raízes para baixo da terra. Segunda coisa, frustração com Deus por orações não respondidas no tempo esperado. Isso aqui é clássico. Até tempo atrás, esse dia atrás, eu falei, Senhor, o Senhor está demorando para responder minha oração, estou orando todo dia. Mas a gente quer coisas instantâneas. A pressa gera espiritualidade rasa, baseada em sentimentos momentâneos, não em convicções. Muitos começam com entusiasmo, mas desistem na primeira dificuldade, porque esperavam respostas instantâneas e não um caminho de fé, espera e fidelidade. Olha só, a Bíblia fala assim, acho que em 1 Timóteo, por mais que nós somos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si próprio. Se o nosso Deus permanece, nós somos diferentes, o que nós temos que fazer? Permanecer. Permanecer lutando. Está lutando de joelho, continua lutando de joelho, logo, logo você vai estar de pé. Está lutando deitado, logo você vai estar de joelho, depois você vai estar de pé. Se está a lutar, é porque existe vida em você. E a boa mão do Senhor está dando vigor, força para continuar. Portanto, permanece. Sabe, Lucas, capítulo 8, versículo 13, na parábola do semeador, diz assim que existe um grupo de pessoas que ouvem com alegria a palavra. Ouvem, se alegram, mas eles não têm raiz. Não têm raiz. Creem durante um tempo, mas na hora da aprovação se desviam. Segundo ponto, frustração com Deus por orações não respondidas. Desculpa, eu acabei de ler isso aqui. Vamos um pouquinho adiante aqui. A lógica do mundo diz, clique e receba, mas Deus diz, espere, confie e persevere. Ele não... eu tenho muitos alunos cristãos que tocam no ministério de louvor, e é muito recorrente ver eles falando assim, eu saí lá da igreja do ministério lá, porque não dá certo não. Por quê? Porque eu penso de um jeito, eu penso do outro, eles ficam lá, eu vou para outro lugar. Sabe o que acontece? Ele só atrasa o processo de Deus. Porque ele vai para outra igreja, Deus vai repetir o mesmo processo. E aí ele chega de repente e fala assim, poxa, eu preciso resolver isso aqui. Se eu tivesse ficado lá, eu já tinha saído daqui e estaria vivendo o que Deus tem para mim. Sabe, amados, é muito difícil às vezes você reparar, consertar as coisas, porque requer desprendimento de quem você é e de quem Deus quer transformar você. Sabe, o mais difícil de tudo, isso a começar de mim, que estou aqui ministrando a palavra, reconhecer as suas limitações e colocar diante de Deus e falar, Senhor, eu sei que eu sou difícil, eu preciso mudar isso em mim. Esses dias atrás, eu vou falar aqui um testemunho rápido, breve, a respeito do Dia dos Pais. Eu estava olhando para o meu filho, eu percebi que às vezes meu filho chega e fala uma coisa importante para mim, e eu estou lá enredado com um monte de coisa. Deus falou comigo, falou assim, você não presta atenção no que o seu filho está falando para você. Você não dá atenção para o teu filho, olha para o teu filho e fala com ele, e esteja lá com ele. Muita gente fala assim, a educação de filhos, cuidar de filhos. A gente tem que ser cuidadoso, porque nessas pequenas coisas nós glorificamos a Deus, e isso tem valor eterno. Sabe? E aí o que a gente faz? Eu não concordo, o senhor não concorda?
abaixa a cabeça e fala: Senhor, tem misericórdia, Senhor, me ajuda. E quantas vezes for necessário, Senhor, me ensina, me orienta, como diz o salmista: Senhor, Tu prometestes que me guiaria em grandes conselhos, Pai, em conselhos que redundariam para a eternidade, e eu quero viver dessa maneira. Nem sempre é gostoso ouvir, principalmente quando Deus chama a sua atenção. Uma outra coisa, as pessoas deixam de investir em relacionamentos que exigem tempo, perdão e construção, porque querem resultados rápidos e acabam vivendo cercados de conexões rasas e solitárias, tá? E eu posso falar aqui que todo mundo tem um pezinho nessas questões, tá? Posso falar seguramente. Porque quando você vai para um secreto com Deus e você começa a ser quebrantado, Deus fala assim: vou quebrantar um pouquinho mais para você sentir. Você começa a adornar a sua casa de um jeito que você não permite que nada de ruim fique. Você quer limpar tudo, até um risco na parede você quer pintar de novo por cima, assim, que eu não aceito isso aqui. Mas Deus está a podar, está a cuidar de nós. E é isso que faz nós diferentes. Servos de Deus, firmes, constantes, e aqueles que permanecem em Deus, aceitar a correção. O quarto é tratar as coisas de Deus desvalorizando todo o processo. A gente faz muitas vezes isso: eu não quero mais fazer isso não. Não dá certo, eu quero... É quase que uma continuidade dos frágeis relacionamentos e coisas descartáveis. Muitos abandonam seus chamados, ministérios, propósitos ou promessas porque não suportam o tempo da preparação. O tempo da preparação é uma das coisas mais difíceis que tem, é verdade. A gente não pode nem esquecer Davi, né? Davi foi ungido rei, ainda jovem, mas só assumiu muito tempo depois. Sabe? Aquilo que é invisível, que já foi colocado diante de Deus em oração, você regou, você aplica a fé, já está há muito tempo na caminhada colocando, Deus não se manifestou ainda. Sabe por quê? Porque não está pronto ainda. Não está. Não está pronto. Mas de uma coisa eu sei: para aqueles que permanecem, para aqueles que são constantes, o que você foi ontem, hoje você já está diferente. Amanhã, novidade. Depois de amanhã, um outro renovo. A nossa ótica não é como a ótica de Deus. Ela é totalmente diferente e ela não se encaixa a um padrão humano de pensamento e inteligência. Essa é uma grande verdade. O imediatismo faz com que desprezemos o deserto, a espera, a formação do caráter. Mas é justamente nesse lugar que Deus nos molda para carregar o que Ele tem para nós. Eclesiastes 3, todo mundo sabe que existe um tempo determinado para todas as coisas e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Um quinto conflito, para a gente ir para a parte principal, para a fatia do bolo principal. Talvez não seja uma fatia muito agradável, mas é a principal. É o ativismo espiritual sem transformação. E isso aqui é uma realidade no nosso meio atual como igreja. Falo igreja em geral, tá? Estou falando só igreja, que eu falo em igreja geral. O imediatismo leva muitos a buscarem fórmulas rápidas de crescimento, cultos intensos, experiências emocionais, eventos e mais eventos, mas sem constância. A consequência disso é uma fé superficial, instável, que depende de altas espirituais para sobreviver. Não há maturidade sem disciplina, não há fruto sem constância. Hebreus 10, no versículo 36, diz assim: vocês precisam perseverar, para que havendo feito a vontade de Deus, a vontade de quem que é? De quem? Alcancem a promessa. Alguém sabe dar uma definição do que é uma promessa aqui, biblicamente? Alguém sabe? Poderia falar? Pode falar, promessa é isso aqui, ó. A promessa, de uma forma bem simples, mas no sentido lato, é algo que já está pronto.
mas pode só se manifestar na vida daqueles que permanecem, daqueles que perseveram. Por quê? Porque ela está relacionada ao processo do tempo. E quando entra no tempo, não é no Cronos, é no Kairos, é no tempo de Deus. E o tempo de Deus, o Kairos, só para você poder entender um pouco, eu já falei isso aqui, se a gente fosse entender, é uma linha que para nós tem que ser vista dessa forma, e Deus faz uma incisão delicada, precisa. E aí sim, a palavra que se encaixa aqui, ela é instantânea naquele momento ali. E aí acontece. A promessa de Deus, ela já está pronta na nossa vida. Mas como diz aqui o texto de João 15, só pode ser possível se nós permanecermos na videira. Só é possível dessa forma. A caminhada na vida de um cristão, segundo a Bíblia, é descrita como uma jornada espiritual contínua, marcada por fé, obediência, transformação, perseverança. E ela começa com arrependimento e a fé em Jesus Cristo, e segue até o fim da vida, com o objetivo de tornar-se mais semelhante a Cristo e alcançar a vida eterna com Deus. É impossível a gente falar de permanecer na videira e se esquecer que existe algo tão excelente, tão incomensurável na eternidade, e é para lá que nós vamos. Já pensou, pastor Alexandre, a gente chegar lá, coisas que olhos não viram e nem ouvidos ouviram, coisas que o sentido não consegue perceber. Você já parou? Não haverá dor, choro, pranto, uma alegria eterna, completa. E ainda assim a Bíblia fala assim, olha, vocês ainda não viram, vocês não experimentaram, vocês nem sonham como é. E aí, amada igreja, eu quero partir para 5 pontos aqui de como Deus nos vê na videira. Podemos chegar ao seguinte vertido: a pressa, ela é inimiga da... Está errado aqui, não é assim não, tá? Aqui a pressa é inimiga da fé. Tá bom? Eu mudei um pouquinho aqui, né? Mas a gente tem que... A pressa, ela é inimiga da fé. A fé, ela não exige velocidade. Ela exige confiança. A frugalidade, sabe, a pressa, quer o resultado sem processo. Mas o reino de Deus quer nos formar primeiro, antes de nos entregar aquilo que pedimos. A resposta de Deus nem sempre será sim ou não, mas muitas vezes será: espere, cresça, enquanto espera. De novo, espere e cresça, enquanto espera. Primeiro tópico aqui: Deus nos vê como uma semente, começando pequeno, com fé e obediência. Todo relacionamento com Deus começa com uma semente plantada no coração, uma decisão simples, uma palavra recebida e um arrependimento sincero. Lucas capítulo 8, versículo 11 diz: a semente, ela é a palavra de Deus, mas essa semente precisa cair em solo fértil. Não basta ouvir, é preciso crer e obedecer. A fé que não obedece, ela não frutifica. Diga aí: sem obedecer, não posso frutificar. Isso é um estatuto perpétuo do reino. Se você não obedece, não tem como frutificar. E uma reflexão a respeito disso é: quantas sementes Deus já plantou no seu coração, que você ainda não regou com oração, obediência e perseverança? Quantas e quantas sementes? Segundo, Deus nos vê como raiz. O que ninguém vê sustenta tudo o que será visto. Olha só, diga aí: o que ninguém vê sustenta tudo o que será visto. Antes do crescimento visível, há um crescimento invisível.
A raiz é o relacionamento secreto com Deus. Por isso que nós falamos muito aqui de TSD, de tempo a sós com Deus. Só que, assim, experimente um novo processo na sua vida. Nós não podemos, estar satisfeito que às vezes a gente faz, e a expressão é bem essa, nós temos momentos a sós com Deus nas coxas, e a gente deixa de experimentar aquilo que é poderoso de Deus para as nossas vidas pela nossa negligência, por ser relapso. Você quer um relacionamento profundo com Deus? Não seja preguiçoso, você vai ter que investir tempo com isso. Eu lembro, um certo tempo na minha vida, que veio assim, foi logo depois de uns 5, 6 anos da minha conversão, eu comecei a participar em algumas vigílias, e às vezes eu estava na vigília assim, irmãos, olha, eu falo sem, mas falando, o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou entendendo muito bem. Mas é porque faltava uma parte ser realmente desenvolvida na minha vida, Aquela parte da sede, da convicção da palavra acontecendo na minha vida, a certeza e a convicção de fatos em fé, de que Deus está a atuar na minha vida, e que Ele tinha grandes coisas para mim, eu não acreditava. Mas foi passando o tempo, eu fui perseverando. Que eu lembro um dia, que eu cheguei em casa tão cheio da presença de Deus, que eu pedi assim para o Senhor, eu não quero sair daqui, desse momento. Agora você imagina você ter todos os dias esse tempo com Deus, como que a nossa vida seria diferente? Diga aí para o Senhor, Deus tem muito mais para você do que você imagina. Em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 7 e 8, diz assim, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Eu queria entrar muito no mérito desse texto aqui, mas nosso tempo já está um pouco se esgotando aqui, já está indo um pouco além. Mas eu quero entrar numa ilustração a respeito do bambu chinês. Alguém já ouviu falar aqui sobre o bambu chinês alguma vez? Já, né? Isso aqui é muito usado no mundo corporativo. O bambu chinês ele é conhecido por seu crescimento rápido e a altura impressionante. Leva 5 anos para se desenvolver, uma estrutura subterrânea robusta, antes de apresentar um crescimento visível para cima. Durante esses primeiros 5 anos, o bambu concentra seu desenvolvimento somente nas raízes. Ninguém vê nada. É só para baixo, que se expande tanto na vertical quanto na horizontal. Isso mesmo, até mesmo para gerar uma estrutura poderosa. Após esse período, ele pode crescer até 25 metros de altura em uma única estação de crescimento que leva de 3 a 4 meses. A história do bambu chinês aqui serve como uma metáfora de desenvolvimento pessoal, profissional e principalmente espiritual. O crescimento lento ele é invisível no início, nos ensina sobre a importância, sobre paciência, importância da paciência, da perseverança, investimento em uma base sólida antes de colher os próprios frutos. O bambu também ele nos lembra que o crescimento ocorre em etapas e que o apoio mútuo e a busca por um propósito claro são essenciais para alcançar o sucesso. Esse leve momentâneo aí, que muitas vezes nós chamamos ele de atraso, na verdade não, é crescimento para a nossa vida. Podemos até aplicar dessa forma, você não será firme em público se não tiver raízes profundas no secreto. Quanto mais poderoso você for no secreto com Deus, mais Deus poderá manifestar grandes coisas através da sua vida. O crescimento começa debaixo da superfície. Diga aí, o crescimento começa debaixo da superfície. Terceiro ponto, a poda. O processo necessário da correção. João capítulo 15, versículo 2 diz assim, e todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. A grande verdade é que a poda dói, é doloroso. Esse processo é o pior de todos, porque te coloca numa situação de total desconforto.
A poda dói, mas revela o cuidado de Deus sobre a sua vida. Você sabia? Deus não poda quem está morto. Ele poda quem está crescendo. Se você está crescendo, se você está sofrendo dores, passando por momentos difíceis, parabéns, você está sendo podado. O poder de Deus atua na sua vida. Não é verdade? Hebreus capítulo 12, versículo 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria, mas um momento de tristeza, mas porém traz um fruto pacífico de justiça naqueles que são exercitados por ela. Se você ler aqui, e aqui às vezes eu misturo as duas, tá? Porque durante 15 anos eu estudei a Almeida Corrigida, e às vezes eu pego parte de um texto e coloco no outro, tá? Então, amada igreja, entenda uma coisa, que mesmo que a disciplina ela seja um processo doloroso, desconfortável, Deus está aperfeiçoando a sua vida. Você não quer ser aperfeiçoado? Você não quer ser melhor no seu serviço para a glória de Deus? Você não quer ser melhor no seu ministério? Você não quer aconselhar melhor as pessoas? Você não quer ser melhor no teu ministério, tocando, pregando? Então vai ter que passar por processos de correção. E um exemplo prático disso, você já perdeu algo que parecia bom, mas depois entendeu que Deus estava preparando algo melhor na sua vida? Já passou por isso ou só eu passei por isso aqui? Irmãos, uma vez eu tive uma oportunidade tão grande na minha vida, que eu falei assim, essa oportunidade ela vai mudar a minha vida, a minha família. E eu vou alcançar o meu objetivo maior naquela época. Sabe o que aconteceu? Eu não vou poder entrar muito em detalhes, mas Deus não permitiu nem eu ir no lugar. E era tudo fácil, estava com tudo comprado, era só ir e ter ali o network, e as coisas já iam se arranjar, já poderia mudar e já estava tudo um cenário pronto para isso. Alguns anos atrás Deus falou assim no meu coração, eu não permiti você ir naquela época, em tal lugar, assim, eu tive que esconder de você, porque se você tivesse ido lá, eu tinha perdido você. Deus falou desse jeito para mim. Eu tinha perdido você para o mundo. E você ia ver algo lá, porque o cerne da sua vida, todas as suas forças, todas as suas convicções, você ia inclinar para aquilo. Porque naquele momento o teu coração estava em busca daquilo como algo maior. Aquilo era uma idolatria na sua vida. E hoje eu estou aqui, testemunhando para vocês. Feliz da vida. Por quê? Porque o que vale a pena é permanecer na videira. Quarto, penúltimo, a gente já vai terminar. O fruto. O resultado visível de uma vida com Deus. O fruto não aparece no início. Primeiro vem o plantio, o enraizamento, a poda, e depois o fruto determinado por Deus. Muitos desistem antes mesmo da estação chegar. É uma pena. Às vezes você vai dar só mais alguns passos, está ali, aí você desistiu. Aí um texto aqui que praticamente, esse texto se tornou já até do pastor Alexandre. Gálatas 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Toma posse aí, pastor, é do senhor já esse texto aqui já. Mas ele é poderoso, porque se nós permanecermos na videira, a gente não vai dar lado para o desânimo. E uma palavra de ânimo para nós, se você está sendo podado e está crescendo, se ainda não vê o fruto, continue regando. O tempo da colheita chegará. E concluo com essas palavras, do oculto à manifestação. Diga aí, do oculto à manifestação. Hoje eu vi até algo interessante. Estava assistindo um filme em casa. Na casa na chácara, junto com os meus irmãos lá. E no filme o cara falou assim, até a minha mãe tem dificuldade de saber meu nome. Hoje você pode achar que você é desprezado, ninguém conhece você. O
que você faz não é algo que atrai a vista das pessoas, tem sentido pequeno, diminuto, mas Deus sabe quem você é. E vou um pouquinho além. Ele sabe muito bem quem Ele vai transformar você. Hoje está no oculto, amanhã em evidência para a glória de Deus. Essa palavra é para aqueles que permanecem na videira. Abaixa a sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, eu te engrandeço, Pai. Eu glorifico o teu santo nome, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. É o Senhor, Pai, que faz com que nós permanecemos, Pai, de pé, firmes, Pai, constantes na tua obra, Pai, e abundante, ó Deus. Em nome de Jesus, eu quero, Pai, colocar a tua igreja aqui, Senhor, na tua presença. Que o Senhor faça deste corpo, Pai, poderoso na face da terra. E que, Pai, nós, em continuidade, Pai, em alinhamento com a tua palavra, nós possamos, Pai, todos os dias, Pai, viver em conformidade, Pai, em prática, ó Deus, não desanimando, Pai, mas firmes, constantes, Pai, e abundantes nessa obra, ó Deus, onde o Senhor nos chamou, Pai, para que nós possamos dar frutos, ó Deus, e frutos que permaneçam, fruto para a tua glória, ó Deus, no nome de Jesus, Pai. Pai, eu quero também desbaratar, Pai, todos os dardos inflamados na vida dos teus filhos, Pai, que dizem que nós não chegaremos lá, que nós não alcançaremos aquilo que já está proposto, Pai, que esta carreira, Pai, no qual o Senhor nos chamaste, Pai, ela seja uma carreira, Pai, de vitória, Pai, uma carreira, Pai, que glorifique o teu santo nome, e muitos, Pai, possam se chegar ao Senhor, ó Deus, porque verão a bondade, a misericórdia, o teu amor todos os dias, ó Deus, através da vida daqueles, Pai, que estão em Ti, que permanecem no Senhor, Pai, e que tem essa convicção. Por isso, Pai, nós temos uma semana que podemos colocar em prática todas essas coisas. Permanecer, Pai. Permanecer no Senhor, ó Deus. Não permita que nenhum dos teus filhos, Pai, desanime, Pai, que todos permaneçam para a glória do teu santo nome. Assim eu oro, te agradeço e tributo, Pai, toda a glória, todo louvor, toda adoração, Pai, ao Senhor que é merecedor, ó Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor Deus. Fique de pé, querido, no seu lugar. Diga aí para o seu irmão, só para ele não esquecer. Você vai permanecer na videira? Pergunta para ele com convicção assim, você está na videira? E fala para ele responder. E para fechar aqui, para a gente ir embora, diga assim para ele, olha, permanecer na videira é o melhor lugar que você pode permanecer. Ou possa estar. Amém? Permanece, querido. Permanece, porque eu vou permanecer juntamente com vocês. Amém? Que o poder de Deus, o incomensurável amor, o perdão divino e a graça, a alegria do Senhor, a paz que excede o entendimento, seja sobre toda a igreja, e aqueles que concordam digam amém, amém. Amém. Deus te abençoe, querido. Dê um abraço no seu irmão e profetize aí uma semana abençoada à presença do Senhor.